E eu sempre pensava, mas se os outros podem, por que eu não posso? Em primeiro lugar, você tem que acreditar no que você está fazendo, né? Tu tem que ter confiabilidade. Tudo que eu sentia dificuldade, eu mentalizava. Um dia eu vou superar isso. Nós viemos até Pinhalzinho, no extremo oeste do estado, para contar a trajetória de sucesso de uma indústria catarinense. Da curiosidade de um menino, à criação do primeiro chuveiro eletrônico com regulagem à distância do mercado brasileiro. Uma história de superação e inspiração. Foi um desafio entre amigos. O ano era 1988 e Roberto tinha apenas 22 anos. Eu acabei desenvolvendo um chuveiro eletrônico baseado numa necessidade que nós tínhamos na pensão. Um colega meu de pensão que reclamava que a temperatura do chuveiro era muito excessiva, na época do verão aquecia muito, então era desconfortável o banho. E daí ele me desafiou a resolver o problema dele. O primeiro, claro, não deu certo, né? Explodiu, né? Pegou fogo porque eu tinha mal dimensionado ele, mas já no segundo, terceiro já começou a dar resultado. Roberto já tinha uma pequena oficina de consertos de eletrodomésticos, mas faltava o principal, dinheiro. E o projeto foi engavetado. Ele teve que ter iniciativa e coragem para desenvolver o produto. A dificuldade maior, primeiro, Pinhalzinho era uma cidade totalmente deslocada dos centros urbanos ou onde existiam as indústrias eletrônicas. Segundo, foi a empresa ser de pequeno porte e não ter o financeiro era incapaz para fazer divulgar o produto com velocidade maior. O terceiro e o grande problema foi que a eletrônica não era aceitada de hipótese nenhuma em chuveiro porque existia umidade no processo. A história de Roberto se confunde com a história do pai. Além de trabalhar na lavoura, seu Anilo também fazia consertos de eletrodomésticos para aumentar a renda da família. Nas entre safras, a gente tinha que procurar recursos de outro ganho. E ele era sempre o primeiro que ele vinha e perguntava, fazia isso, fazia aquilo lá. Oficialmente, a indústria foi fundada ao lado do irmão em 1989. O que é a Zagonel hoje? Nós começamos com chuveiro eletrônico, né? Foi o primeiro chuveiro eletrônico do Brasil. Nós mudamos então a tecnologia para chuveiros microcontrolados e agora nós estamos mexendo bastante, fazendo bastante com a iluminação de LED. E o que me torna cada vez mais empreendedor, que me torna mais forte, é ter aquela responsabilidade social que eu estou tendo hoje em ter 300 colaboradores diretamente e mais não sei quantos, quase 1000 indiretos. A fala de Roberto mostra bem algumas características das empresas familiares em Santa Catarina e no Brasil. Como os próprios donos estão à frente do negócio, as tomadas de decisões são mais rápidas. A estratégia está alinhada com a família e com a situação do país impactando diretamente em todos os setores, ganha quem se ajusta melhor ao cenário. Em meio à crise, a Zagonel driblou o que parecia ser óbvio e só no último ano cresceu quase 35%. Nos últimos 7 anos, o número de funcionários passou de 60 para 300 e os números positivos não param por aí. Em 2016, a indústria vendeu 525 mil peças entre duchas e torneiras e mais de 94 mil de iluminação profissional de LED. A indústria é responsável por mais da metade do produto interno bruto de Santa Catarina. No Brasil, a participação desse setor é de quase 30%, uma força que passa pela capacitação técnica. Só no Senai do Oeste Catarinense, cuja sede principal da região fica em Chapecó, são 10 mil matrículas por ano. Não começamos exatamente pelo serviço em si, pela formação profissional, pelo curso. Nós começamos lá pela necessidade do mercado, né? Casos como o do Zagonel, né, de alguém que procurou inovação, que procurou se desenvolver, que procurou capacitação e depois teve sucesso na vida empresarial. Esses casos, que não são raros, né, eles são mais regra do que exceção, eles vêm justamente
fundamento da lógica. Quem procura se desenvolver, quem procura formação profissional, vai ter sucesso na sua vida profissional.